Olá, o meu nome é Rita, faço parte da Associação Juvenil Odisseia, parceira do Outubro Maior. Este que é um projeto desenvolvido pelo município de Palmela. Foi-nos então proposto, visto que a Amália faz 100 anos este ano, que explorássemos a temática. E foi então que surgiu a ideia de entrevistarmos várias pessoas de várias gerações e tentar perceber qual a sua relação com o fado e com a Amália. Espero que gostem. Olá Miguel, Olá, muito então. bem-vindo e obrigada por teres aceito o convite. E desde já queria só que fizesses uma pequena apresentação para que te possam conhecer um pouco. Ok, pronto. Então, o meu nome é Miguel Silva, sou daqui do Pinhal Novo. Tenho estado ao longo dos últimos anos a trabalhar na área do fado, pronto, como músico, como chamamos de viola de fado, a acompanhar fadistas em relação à questão até da Amália. Participei também num musical sobre a vida dela há cerca de 3 anos, 3, 4 anos, pronto, com o Filipe Lafério. E pronto, basicamente é isso. Depois faço algum trabalho também com idosos ao nível da musicoterapia. Ok, e assim, de uma forma geral é isso. Até estás aqui bem dentro do nosso tema. Sim, sim. E se calhar até podíamos pegar por aí, já que falaste da Amália, e visto que este ano ela faz os seus 100 anos de nascimento, falar não diria da importância, mas o que é que achas do testemunho que ela nos deixou cá com o fado? Bem, o testemunho dela, a meu ver, foi um testemunho muito completo, não é? Porque claramente existe um fado antes da Amália e depois da Amália, porque ela fez mesmo muita coisa, gravou obras de compositores muito diferentes e acabou por abrir muito o leque o leque sonoro, se é que assim podemos dizer, relativamente àquilo que era feito até então. Sempre com uma questão muito interessante, que era a voz dela, que era sempre muito característica e que dava sempre aquele elemento muito próprio a tudo aquilo que ela gravasse, fosse o que Por isso é que até se diz que ela veio trazer o fado moderno, não é? Porque ela cantava de uma outra forma. Sim, mas ainda assim aquilo que já existia antes presente no fado, quer dizer, aqueles elementos normais do sofrimento, do cantarmos as angústias das pessoas e tudo mais, ou as nossas, ela tinha sempre isso na voz também, porque vivia muito isso. Se olharmos um bocadinho para a história dela, isso está lá presente de uma forma bem patente, desde a infância até inclusive à altura da morte. Portanto, é algo que a acompanha sempre e isso está sempre muito presente na maneira dela de cantar. Nós estivermos a ouvir aquilo com atenção e também as palavras que ela diz, que escolhe para cantar, não é? Eu tenho uma curiosidade, como é que o fado surgiu na tua vida? Bem, curiosamente, eu já há uns bons anos tocava num projeto aqui do Pinhal Novo, a Orquestra Nova de Guitarras, e que na altura tinha um intercâmbio com outra escola de Montemoro Novo, em que havia, portanto, lá uma rapariga que continua a ser fadista hoje em dia e que na altura, portanto, nós estávamos ali à volta, sei lá, dos 15, 16 anos e ela cantava fados e eu depois, entretanto, quando fui estudar música para Lisboa, portanto, ao sair daqui do Pinhal Novo, achei que podia ser também uma boa hipótese tentar aprender fado. Também já tinha feito aqui um projeto com o grupo coral da Sefua, também conheci um outro guitarrista que é muito apaixonado pelo fado e eu na altura não tinha nada a ver, portanto, com fado, não tocava sequer, mas no caso aquela paixão toda dele, pronto, pela guitarra portuguesa e pelo fado acabou por me fazer também pensar um bocadinho que se calhar talvez aquilo fosse algo interessante para estudar, para tentar perceber como é que funcionava e pronto, através depois dessa pessoa acabei por ir conhecendo alguns músicos também. Como é que tu ficaste a conhecer que existia o género? Bem, género de música? isso é uma questão complicada porque isso no fundo está muito presente no nosso ADN enquanto portugueses, não é? E na nossa sociedade. Pronto, ou seja, de uma forma ou de outra acabamos sempre por ter algum contacto, ainda que possa ser pouco e mesmo assim hoje em dia essa parte já é um bocadinho Até porque melhor. é o nosso património cultural, não é? Há uns anos atrás foi... Sim, há uns anos não era e inclusive durante bastantes anos nas rádios, quer dizer, não se passava fado, não é? À exceção se calhar aqui da Rádio Sim e da Rádio Amália, à exceção disso não havia e hoje em dia mesmo assim, ainda que em formas ligeiramente diferentes, já vai existindo e já vai sendo mais fácil para as gerações mais novas terem esse contacto.
para Elizabeth. Queria-lhe só pedir que fizesse uma breve apresentação de si. Então, eu chamo-me Elizabeth Isidore, tenho 40, vou começar pela idade, aliás, tenho 47 anos, sou de Vendas Novas, estudei em Évora, portanto, a minha carreira universitária foi feita em Évora, onde tive o meu primeiro contacto com o fado, assim, de uma forma um bocadinho mais convencional. Neste momento estou há 10 anos aqui a residir no Pinhal Novo, onde estou a dar aulas aqui na Escola Secundária do Pinhal Novo. Ok, então agora só para introduzirmos um bocadinho, como é que o fado realmente entrou na sua vida? Já falou aí que foi durante a o tal contacto um pouquinho mais próximo com o fado. De qualquer forma, eu na minha infância tive sempre contacto com o fado. Porquê? Porque a minha avó cantava fado. A minha avó, a avó materna, portanto, ela teve sempre um gosto enorme por fado. Também tem a ver com as suas origens e, enfim, com relações familiares que tínhamos. Entretanto, um filho é mesmo fadista, não é? Um filho, portanto, o meu tio, não é? É fadista em Alfama, já foi presidente de uma associação de fado em Alfama. E eu lembro-me que, pai, com os meus 5, 6 anos, talvez, recordo-me de ouvir o meu tio cantar. Muitas vezes agarrava-me à perna dele porque ficava deslumbrada ao ouvir cantar fado, não é? Portanto, ele não é propriamente um cantor profissional, mas semi-profissional. E eu delirava, portanto, eu apaixonei-me pelo fado nessa altura. Depois, ouvia a minha avó também muitas vezes cantar. Curiosamente, sempre que o rádio tocava e que havia fado, nomeadamente da Amália, ela reproduzia toda a letra e cantava. Pronto, a partir daí começou o bichinho pelo fado. Mais tarde, então, quando entrei para a faculdade, tive a oportunidade de conhecer colegas de curso que cantavam fado também. Uma colega de Mafra e outra de Ilhavo, portanto, perto de Aveiro, não é? Exato. Cantavam fado. Curiosamente, no terceiro ano de faculdade, portanto, nós cantarolávamos fado nos jantares de curso, nas festinhas da universidade, quando havia pequenas tertúlias, nós estávamos lá e éramos sempre convidadas para cantar. Entretanto, numa residência universitária foi quando eu comecei a desenvolver mais esta paixão, porque elas viviam no local também, e é interessante, não sei se a Rita conhece Évora. Mais ou menos, pronto, ruas muito estreitinhas, calçada, não é? E nós vivíamos na Rua dos Mercadores, que é uma rua super estreita mesmo, portanto, das janelas, não é? Havia sempre contacto entre vizinhos e as pessoas falavam-se, havia muita proximidade com a vizinhança. E lembro-me que para nós era um gosto enorme abrirmos as janelas, já assim na altura do verão, quando estávamos a estudar para os exames, não é? Os exames finais de ano. Recordo-me que era muito agradável ver as pessoas com as janelas abertas. E especialmente tudo se assomava, como se diz no Alentejo, à janela porque ouviam cantar fado. E quem é que fazia gosto de cantar fado, ainda que à capela? Eu e essas minhas colegas, não é? Pronto, a Amália foi sempre uma presença constante, cantávamos à desgarrada e foi a partir daí que o fado entrou assim de uma forma um pouco mais presente na minha vida, não é? Entretanto, o bichinho continuou e nas minhas andanças depois por Alentejo, quando estive a dar aulas, portanto, em algumas localidades do Alentejo, mais uma vez, sempre que havia jantares de colegas, não é? De final de ano, a Elizabeth era sempre convidada para cantar um fadinho. Canta lá um fadinho, depois com um bom tinto alentejano que eu fluía. Exatamente. Pronto, foram anos marcantes da minha vida e sempre o fado presente. É assim, Rita, eu para lhe ser sincera, eu não me recordo ter passado por uma única escola e, portanto, já dou aulas há 25 anos, talvez tenha passado por umas 30 escolas. Não houve nenhuma onde eu não tivesse que cantar o fado. Pronto. Algo que vinha sempre atrás. Sim, portanto, eu não sou profissional, eu nunca tive aulas de canto, mas eu tenho realmente uma paixão muito grande pelo fado. Okay. Faz-me vibrar. Mas é aquela paixãozinha que vai depois. Exatamente. No entanto, não tenho qualquer, pronto, vamos lá, não tenho qualquer formação, exatamente. Vou algumas vezes a casas de fado, portanto, ia muitas vezes ouvir o meu tio cantar também. Às vezes era-me pedido para cantar, para intercalar ali com uma voz, a voz masculina intercalar com uma voz feminina, mas pronto, quer dizer, nunca tive pretensão de ser alguém ou de apostar
em termos de carreira, nunca tive essa pretensão. Portanto, sou apenas uma apreciadora de fado. Mas acho que o fado tem muito esse papel nas pessoas, de género de... As pessoas afeiçoam-se muito ao fado e vão desenvolvendo esse carinho, e apesar de não terem formação alguma nesse género de música, têm sempre aquele carinho e vão sempre cantarolando. É verdade. Acho que é uma coisa... E Amália é aquele nome sonante. No fundo, toda a gente canta Amália, bem ou mal, mas toda a gente canta Amália, não é? Pronto, muitas vezes a mensagem que é transmitida nos fados da Amália, algumas letras já foram inclusivamente mal interpretadas, mas eu penso que ela transmite com muito fulgor os sentimentos mais íntimos do ser humano, não é? E eu gosto particularmente dessa parte, tanto que eu canto alguns fados da Amália, a brincar, obviamente, tudo na base da brincadeira, mas sinto que as mensagens que ela transmite, grandes poetas portugueses, não é? Têm de facto uma mensagem muito intimista, e eu gosto particularmente dessa parte. O fado mais brejeiro, por assim dizer, não é um fado que me diga muito a mim pessoalmente. Daí a Amália ter esse peso. Sim, porque diz muito que a Amália veio mudar o fado, não é? Diz que a Amália trouxe o fado moderno, que foi a partir dos poemas dos poetas antigos, escritores antigos, que ela, pronto, transformou aqui e foi buscar muito o sentimento do que as pessoas sentiam para as músicas, não é? E acho que é isso que também faz chamar um bocadinho Não é uma mera intérprete, é vida, ela dá vida ao fado. É isso que eu acho também. Então pronto, muito obrigada, professora, gostei muito desta pequenina conversa. Nada, obrigada eu. Cantando dobrado e nada me dói. Se é pois um pecado ter amor ao fado, que Deus me perdoe. Olá, Irene. Olá, Rita. Então queria saber como é que o fado surgiu na sua vida. O fado na minha vida surgiu assim de uma forma muito simples e espontânea. Portanto, eu cantava desde pequenininha, desde menininha, em bailes e para o palco, em grupo de amigos, em festas de escola. E depois um dia ouvi cantar o fado e tentei experimentar. E gostei da experiência e, portanto, surgiu assim e depois fui cantando, fui sempre cantando. Mas fez alguma formação? Não, depois? não. Nunca fiz nada, foi uma vocação minha, uma força minha, um gostar, principalmente um gostar muito fácil. E então via o fado na sua vida como um hobby, às vezes... Fundamentalmente isso, como hobby. Portanto, e sempre que me convidavam para festas de beneficência, ou... Sim, essencialmente isso. Festinhas, alguém que necessitasse para angariar fundos, coisas assim. Mas tem alguma ideia do dia em que ouviu o fado pela primeira vez? Tenho. Era menininha, devia ter se calhar aí o quê? 16, 17 anos, por isso. Já lá vão uns aninhos. Mas ouviu porquê? Por algum familiar? Não, foi curiosidade foi numa festa, ouvi fado e gostei da forma como estava a ser cantado, gostei daquilo que o fado me transmitia e senti curiosidade em saber mais sobre o fado e experimentar, essencialmente, se a minha voz se adaptava ao fado. E depois, quem me ouviu disse que sim, olha, e eu continuei. Mas agora que me estava a falar disso, que da sua voz se habituar ao fado, mas a senhora já cantava antes? Cantava, era como lhe digo, cantava porque tinha assim um certo jeitinho para cantar e convidavam-me a festinhas da escola, quando andávamos na escola. Ia cantando outros géneros de música? Sim, outro género, não tinha nada a ver com fado. Ok. Não tinha Se nada calhar a ver com música fado. tradicional. Era a que se ouvia na altura, assim, essencialmente isso. Ok. Então já tinha aí um bichinho Era um pela bichinho. música. Gostava de cantar. Ok. Gostava como gosto ainda depois. Ok. E depois quando começou, pronto, com a idade, pronto, a estar mais velha, o fado ficou como? Nessas festas de beneficência? Sim, espetáculos que se faziam, revistas, portanto aí, por exemplo, no Pinhal Novo, não sei se já ouviu falar, no Recordar e Viver, que era ensaiado pela Maria Celeste Tapadinhas, quem fazia os arranjos era o José Ricardo, portanto era um grupo de pessoas que cantavam, eu também cantava e pronto, cantava sempre um fadinho ou dois. Ok. E também tínhamos um grupinho na altura, íamos a vários sítios, mas pronto, era amador, tudo nunca passou para aquela fase profissional, era sempre tudo amador. Mas sim, tínhamos um grupo de confadistas, depois havia a guitarra e a viola e íamos onde nos convidavam. Então e assim, que género de fadistas é que gostava mais de cantar? Pronto, a minha voz dava mais para, portanto cantava a Amália,
fados da Amália e uma senhora que até já morreu também, que era a Teresa Tarouca. Portanto, gostava muito dos fados de Teresa Tarouca. E foi com a Teresa Tarouca que eu comecei a cantar um fadinho, porque foi aquele primeiro que eu ouvi, que era o Saudade, Silêncio e Sombra da Teresa Tarouca. Foi esse primeiro fado que eu ouvi, foi esse primeiro fado que eu cantei. De um manjerico, o nosso amor começou num baile da minha rua. Quando São Pedro chegou, tu eras meu, eu era tua. Esperava por ti, como é dever de quem ama. Tu vinhas tarde para casa, eu ia cedo para a cama. Para me enganar, que a esperança em mim estava morta, deixava a chave a espreitar debaixo da minha porta. Para me enganar, que a esperança em mim estava morta, deixava a chave a espreitar debaixo da minha porta. Olá, Marisa. Olá, Então, queria só que te apresentasses um bocadinho sobre ti. então eu sou a Marisa, tenho 23 anos, adoro cantar, sou mãe de uma princesa muito linda, sou assistente administrativa numa empresa de higiene e segurança alimentar, sou simples, pronto, acho que é isso, acho que É uma resumidamente... Uma boa apresentação. Então, e diz-me como é que o fado entrou assim na tua vida? Então, como é que o fado entrou na minha vida? Eu basicamente sempre ouvi fado. Nunca despertei muito interesse por ele, mas uma vez, numa gala da canção, decidi que a música que iria cantar seria um fado, O Gente da Minha Terra. Adorei ouvi-lo na minha voz e consegui um primeiro lugar com essa canção, e a partir daí tudo mudou. Comecei a acreditar mais em mim, comecei a descobrir mais fados, comecei a interessar-me mais. Realmente toda a gente dizia que eu tinha voz de fadista, que era isso que eu devia seguir, o fado, que devia procurar mais, e pronto, foi um pouco por aí, e nunca mais o larguei, nem ele a mim. Mas lembras-te assim, antes desse momento, lembras-te assim de alguma memória em que tenhas ouvido fado e que já tenhas sentido alguma coisa? Lembro, é um assunto ainda sensível para mim, lembro-me da minha avó ouvir fado no rádio, e pronto, e a partir daí, e lembro-me de cantar e sentir que ela sentia orgulho em mim, e então tentar descobrir mais e cantar mais nessa área do fado. Sim. Mas gostavas assim de cantar outro género de música? Sim, gostava e gosto muito. Apesar de gostar muito do fado, não tenho grande cultura sobre ele, é uma verdade, mas gosto muito de cantar outro tipo de coisas, outro tipo de músicas. Mas o fado guarda aí um cantinho especial. Sim, o fado é muito especial, agora ainda mais, porque infelizmente a minha avó partiu, e isso é uma maneira de eu a relembrar todos Uma os dias. recordação boa, Sim, não é? sim. Ok, então e visto que este ano a Amália faz 100 anos, o que é que a Amália assim... A Amália é uma personagem que veio trazer o fado moderno, não é? Exato. E que papel é que achas que ela... Que papel e influência que ela tem em ti? A Amália é um exemplo para todos, não só em mim, mas acho que para toda a gente. Foi uma mulher que revolucionou o fado, como tu bem disseste, que mostrou várias vertentes do fado, que hoje em dia é património. Cultural. Exatamente. Portanto, é uma mulher inspiradora, uma mulher poderosa e determinada, e que sempre mostrou ao mundo aquilo que conseguia fazer. E acho que também deu a conhecer o fado a muitas zonas pelo mundo fora. Sim, Portanto, exatamente. sim. Então, e em termos das letras das músicas, o que é que achas dessa parte mais do fado? Eu acho que o fado é o destino, portanto, o fado é a nossa vida. O fado canta o que nós sentimos naquela altura. Portanto, quem escreve letras de fado é mesmo isso. Está muito associado à tristeza. Nós temos poucos fados alegres, eu acho. Mas no fundo acho que o fado é um momento de reflexão, é um momento em que nós paramos, e principalmente quem canta o fado, quem interpreta o fado, nós tentamos, eu pelo menos tento refletir aquela letra naquilo que eu estou a sentir, na minha vida, o que é que aquilo faz sentido para mim naquele momento, e acho que é isso, o fado é sentimento. Muito obrigada. Quem tem amor a seu jeito, colha a rosa branca, põe a rosa ao peito. Quem tem
seu jeito. Colha a rosa branca, ponha a rosa ao peito. Quem tem amor a seu jeito. Colha a rosa branca.